Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Escola do Podcast. Hoje aqui eu tenho o prazer de falar com o Éric Moreira, e o organizador, o responsável pelo Podcast Experience, segunda edição, e desta vez em São Paulo. E aí, Éric, tudo beleza com você? Ih, teu áudio tá mutado. Meu Deus do céu, peraí. Fui eu. Boa noite. Beleza. Ouvindo? Agora Boa noite, sim. galera. Cara, Mestre Edward, boa noite. Esse cara aí que eu devo muito. Falo isso porque quando eu comecei a fazer podcast, antes eu era só um ouvinte, um apaixonado. Quando eu comecei a querer fazer podcast, fui buscar conhecimento e o primeiro lugar que eu esbarrei foi com o Mestre Edward, com a Escola do Podcast, com o curso dele. Então, devo muito aí meu início no podcast ao Mestre Edward, inclusive ele também eu posso considerar que é um dos fundadores aí do Podcast Experience. Esteve na primeira imersão aqui em Fortaleza, foi um dos palestrantes e vai estar de novo com a gente na imersão em São Paulo. Então, obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aqui para falar sobre eventos de podcast. Maravilha. Poxa, assim, para mim é muito bacana poder participar da segunda edição. Agradeço também o convite. Pô, aquele evento lá em Fortaleza foi muito. Você tá em Fortaleza, né? Então, aí, né? O evento aí foi muito massa. Cara, a gente chegou lá, véspera, eu ainda vi a correria, senti a adrenalina, e o evento foi um sucesso, né? E a gente teve, assim, e a interação e tudo que a gente passou ali no evento foi realmente muito bom. E agora, pô, a gente tem a oportunidade de fazer isso em São Paulo, aqui pertinho de Curitiba. Então, eu tenho familiares em São Paulo, tenho muitos alunos em São Paulo. E, assim, obviamente, a gente sabe que São Paulo é o berção, assim, né? Acaba sendo... São Onde Paulo tudo puxa muita acontece, né? coisa, né? As coisas acontecem, né? Claro que a gente tem protagonistas do podcast aí por todo o Brasil, você, por exemplo, né? Com iniciativa fora do eixo Rio-São Paulo, o que é muito bom. Mas, claro, né? São Paulo, Sim, enfim, sim. é o local. E aí, como é que está a sua expectativa aí para esse evento? Me comenta um pouco aí. Cara, desde os primeiros movimentos que a gente fez em agosto do ano passado, que a gente organizou a primeira imersão em 30 dias ali, foi um negócio muito rápido, ia ser um evento local ali, um encontro local, mas foi aumentando o interesse da galera e a gente foi querendo trazer mais nomes, mais players, trouxe o Edward de Curitiba, trouxe a galera do Primecast de São Paulo, e desde o primeiro momento a gente pensou, ó, segunda edição vai ser em São Paulo, porque lá é onde tudo acontece, né? E aí, nesse interim de um ano, né? A gente, nosso primeiro evento, como você falou, foi organizado ali em 30 dias, mas teve uma energia muito boa. Sua palestra foi uma das mais comentadas ali pela energia, claro, que pela paixão que você transmite, né? De podcast, isso é bacana. E a gente, organizando o evento em São Paulo, primeira coisa que a gente viu, a data, que ano passado a gente fez em 10 de setembro, né? Porque foi uma data que a gente escolheu, e depois que a gente foi conhecer que existia o Dia Internacional do Podcast, que é dia 30 de setembro agora, e o Dia Nacional do Podcast, que é dia 21 de outubro, que até hoje eu tenho algumas dúvidas sobre a origem, por que é dia 21. Se o Edward tiver essa informação aí, eu tenho alguns indícios aí, mas não tenho certeza absoluta. Foi o primeiro Mas podcast do Brasil, né? considerado o primeiro podcast do Brasil lançado, é isso? Boa. É isso aí. Então, no Dia Nacional do Podcast, dia 21 de outubro, a gente vai fazer a segunda edição do Summit do Podcast Experience, que é um evento de um dia inteiro só para falar de podcast, né? E a ideia de bater esse papo aqui hoje com o Edward, né, é que ele tem vivência e tem experiências em eventos de podcast, até na gringa, né? A gente vai falar disso aqui um pouquinho, né? E a importância desses eventos, por que você deve ir para um summit desse, e é legal, Edward, que a gente mexendo, cavucando nesse ecossistema, a gente começa a ver outras coisas aparecendo. Tem o Jaelson, que é da nossa comunidade, acho que é da sua comunidade também, da Escola do Também. Podcast, né? Também se inspirando, vendo o movimento ali, já vai fazer um encontro lá em Maceió, não é isso? Exatamente. O Jaelson teve uma vez que eu estava fazendo café com o Edward falando, e eu peguei ele no aeroporto.
Aí ele falou comigo, cara, eu vou fazer um podcast, e aí ele era aluno, tinha acabado de se inscrever na escola, isso faz 1 ano e meio, mais ou menos. E aí ele falou, não, eu vou montar um podcast, você vai ver, vai ser uma coisa grande e tal. Falou, sabe quando você Montou foi o escuta e estúdio. você fala assim, você escuta e você fala, tá bom, né? Tem tanta gente que fala isso, tudo bem. Mas não é que o cara fez mesmo, montou um estúdio, tem um segundo estúdio, o cara não fez coisa pequena, não. Cara, e ele tá com a agenda lotada, né? Tá com a agenda Bacana. lotada. E aí incentivou, acredito também, a florescer eventos como esse. Claro que já existiam alguns encontros, e esse é um dos grandes diferenciais que eu queria falar para a galera que está assistindo e que vai assistir, porque todos os eventos que eu estudei antes de criar o Podcast Experience, junto com meus amigos, meus sócios, eu pesquisei o que estava acontecendo no Brasil. Eu vi que tinha um movimento lá em Minas, o iPod, vi que tinha um movimento ali no Espírito Santo, um encontro também no Rio de Janeiro. O próprio São Paulo tinha tido um encontro do Spotify em 2019, Verdade. mas todos esses encontros, pelo que eu estudei, era mais focado no conteúdo. Ah, podcast para a diversidade, podcast para dar voz e tal. E eu queria fazer um evento para a questão técnica, né? Equipamentos, formatos, nichos, tudo que envolve podcast. E aí, por isso que a gente Abrir um resolveu pouco, assim. isso, para ser questão mais técnica e de processos e tudo. Não é questão do conteúdo em si também, é importante, muito claro, mas a gente queria dar esse suporte na questão da produção dos podcasts. Aí a gente viu que não tinha nada nesse sentido. Também, quando me envolvi, comecei a conhecer a escola do podcast, comecei a seguir o Edward, vi que ele já fazia suas aventuras aí nos eventos aí nos Estados Unidos, como Estados Unidos. Podfest, né? Podcast É, Movement. Você já Podcast cobriu Movement. alguns, já E viveu isso, né? você sabe que foi o Podcast Movement que me levou a criar a escola do podcast, porque quando a gente Pô, lançou um bacana. podcast raiz, que era só áudio, que era o Vida nos Trilhos, lançamos o podcast. E aí, no mesmo ano que eu lancei, 2018, eu descobri que tinha um Podcast Movement, fui para o evento, 5.000 pessoas num evento. Não, naquele Pô, ano eram 4.000, mas, cara, 3 dias sim, direto de evento, com um monte de palestra. Eu falei, meu Deus, isso é um mundo. A gente sabe que tudo que ocorre nos Estados Unidos, depois de sim, um tempo, dá para replicar no Brasil. sim, Claro que tem as particularidades, mas é replicável. Em sim. numa escala um pouco talvez menor, mas a gente consegue mais ou menos fazer uma proporção sobre isso. Daí eu falei, bom, primeiro passo, vamos montar uma escola do podcast lá. E aí eu comecei, foi assim, né? E eu fiquei Boa. muito feliz, Eric, porque eu sempre falava assim, cara, a gente precisa de um evento nacional de podcast. Porque, por exemplo, aqui, Curitiba, a gente tem o Ouvindo Capivaras. Showzaço de evento, muito legal. Eu tô com uma saudade disso, porque parece que ainda não rolou de novo. De Antes da voltar. pandemia rolava, durante a pandemia parou tudo. Meu, quando você se dispôs a começar a fazer isso, e você deu um nome que você procurou desregionalizar o evento para que ele Porque a fosse maioria desses realmente. encontros são Exato. regionalizados, né? Pois é, porque eu acho que é show ter encontro regionalizado, mas eu acho que faltava alguém para ocupar esse espaço. E eu Sim. fiquei muito feliz de saber que você estava ocupando, porque para mim, às vezes as pessoas me perguntavam, era, por que você não monta o evento, faz, mas não é minha praia, não é o que eu falo, cara, eu não vou fazer isso, não é. Claro, alguém tem que. Você curte isso aí, você tem uma experiência anterior fazendo eventos e tudo Sim. mais, né? E eu vi que você realmente, pessoal, assim, vocês não acreditam. O Eric, por isso que o seu podcast, fala o nome do seu podcast. Eu tenho dois podcasts. Tenho o O Papo na primeiro, Boa, Papo na Papo na Boa. Boa, E porque eu por sou que de que é o na boa, né? boa? Por que é o Porque é na o boa? jeito que eu levo a vida, bem de boa, Exato. né? No máximo Gente, possível sendo positivo. eu vou ser sincero. Quando eu cheguei sexta-feira, o evento era no sábado, quando eu olhei assim, tudo, né, o que estava acontecendo, eu acho que eu ia ter um ataque cardíaco ali se eu fosse o responsável pelo evento. E o Eric estava lá na boa, né? Na boa, entre aspas, né? Ele estava correndo, mas tem uma pegada, né? Tem uma pegada, o timing e tudo mais, mas você fez isso com maestria. E eu fiquei agora, aí você falou, vou fazer em São Paulo. Eu falei, beleza, agora tá aqui, né? Então, poxa, temos que prestigiar com certeza.
E é legal, Edward, falando um pouquinho mais sobre esses movimentos que existem, principalmente nos Estados Unidos, né, que é o Podcast Movement e o Podfest. Eu estudando um pouquinho esses dois eventos, né, isso que acontece, os caras têm 10 anos de história. Né? Exato. Então, 10 anos que eles iniciaram lá atrás, em 2012, talvez, o primeiro movimento. Então, a gente está no segundo ano, indo para segunda edição, no segundo ano, imagina daqui a 10 anos. A gente tem Exato. uma meta aí de fazer eventos também para 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, porque a gente acredita muito que o podcast vai crescer no Brasil em todas as suas vertentes, né? Exatamente. Mas, mas antes de falar do evento em si aqui, eu até queria explorar contigo isso, essa vivência, a importância que você trouxe de lá, de você viver podcast durante 3 dias, em 10 salas simultâneas, conversar com outras pessoas de outros países que também fazem, como é que é essa vivência e a importância de estar num evento desse presencialmente, né? Então, cara, foi uma coisa assim, é muito emocionante, né? Você chega num local, um hotel, o primeiro que eu fui foi na Filadélfia, era um hotel bem no centro da Filadélfia, e o evento estava ocupando 2 andares. Nossa. Então, tinha um andar que tinha a sala Big Sala, que tinha as palestras com... Aí, quando estava tendo a palestra Big, e Principal. normalmente tinha uma por dia, né? A abertura, depois ia para as palestras. Então, aí não tinha as pequenas, né? Fazia a Sim. Big estava rolando. Então, chamam nomes grandes ali, né? E aí depois começa a rolar as outras salas. Mas quando a gente fala em sala pequena, são salas que reúnem tranquilamente 100 pessoas. Entendeu? Então, assim, pô, brincadeira, né? 100 pessoas numa sala. Então, e aí você tem, eles fazem por trilha. Então, tem a trilha do marketing, a trilha técnica, onde vai ter uma atrás da outra é palestra técnica. Um cara vai falar de microfone, outro cara vai falar de acústica, outro cara vai falar de Programas. edição, programas. E aí vai ter outra que vai estar mais na narrativa, no formato, no storytelling, sabe? Sim. Aí vai ter outra sala que fica mais nas, nas grandes mídias que dominam também o mundo dos podcasts. Como aqui no Brasil, né? Por exemplo, a gente tem a Rede Globo, né? Os jornais importantes, Sim. aí as rádios que ocupam esse espaço lá, isso está muito bem coordenado. Lá também tem a rixa, entende? Existe essa... Porque existe o cara comum que faz um baita sucesso com o podcast dele, narrativo, E tem gente que tem um apenas canhão áudio, de e, mídia. e tem o outro que tem o canal de mídia, que é o âncora lá que criou o podcast e também bomba. Então tem as duas coisas. Tem a briga do videocast com o podcast raiz, igualzinho, Eric, igualzinho. Mas o bacana é que tá todo mundo debaixo do mesmo ambiente, Sim, tá? sim, E outra coisa legal é que as empresas apostam no evento. Então tem muito patrocinador e sim, tem muitos anunciantes assim e pessoas expondo, empresas expondo. Porque tem as grandes companhias, você pega empresa de e-mail marketing, empresa de software de edição, de equipamento, tá tudo lá. sim. Tem Equipamento todo para um ecossistema que teleponte, envolve, para né? tudo, para tudo. Sim, Então, é muito legal, porque você vai. Aí tem o café no meio, assim. Então você pega um café, você conversa com alguém ali num stand, você corre para uma palestra, volta. E aí você tem a opção de comprar 2 ingressos, né? O ingresso que você vai lá e assiste tudo, que é o mais baratinho, mas assiste o que você puder. Pronto. Aí tem o outro ingresso que você leva as gravações. E eu sempre comprei o que leva as gravações, porque aí eu tenho acesso para ver tudo, né? Porque não dá para e, ver tudo ao mesmo tempo, né? E aí tem o sim. ingresso VIP também, que você tem um acesso mais particular, né? E E acesso a outras pessoas. a nossa ideia, ano que vem, já ser um evento de 2 dias. Então a gente vai crescendo aos pouquinhos aí, porque a ideia é essa, é tentar abarcar, não dá para abarcar tudo, né? Mas tentar Não dá. abarcar num evento parte técnica, parte de storytelling, parte de tudo que isso que você mencionou que teve nesse evento. Então a gente vai estar crescendo aos pouquinhos e chamando para perto, né?
as grandes marcas, que eu acredito que eles vão comprar a ideia também, porque acho que tem pouca gente, ou quase ninguém, fazendo esse movimento que a gente está remando aqui sozinho por enquanto, eu né? desconheço. Assim, pensando de maneira aberta e um evento que seja não regional, não vejo. Não vejo. Pois é, e aí a ideia, quando a gente foi desenhar a segunda edição, decidiu ser no dia 21 de outubro, que é o Dia Nacional do Podcast, em São Paulo, e aí a gente já foi atrás de fechar os nomes para estar com a gente lá. Inclusive, daqui a pouco eu peço para o Eder de botar ele na tela, um arquivo que a gente vai falando um pouco sobre o evento em si, né? Mas a importância de estar nesses eventos presenciais, viu, Edward? Você falou que eu tinha um pouco de experiência nos eventos, fazer eventos. Essa minha experiência vem porque eu já trabalhei em empresas, algumas empresas de venda direta, algumas outras empresas de marketing, e eu sempre me passaram e aprendi a importância dos eventos para você estar conectado, principalmente com o seu propósito, e para você entender por que você faz podcast. Então, quando às vezes você está desanimado ali um pouquinho, não está rodando como você vai num evento desse, vê todo mundo animado, vai, aprende, desenvolve, aquilo ali acende. Então, tem um velho ditado que a gente fala, né, que brasa longe da fogueira apaga. Então, a brasa tem que estar perto da fogueira. O que é a fogueira? É quem está fazendo podcast, é quem está querendo fortalecer esse ecossistema, e um evento desse funciona muito bem para isso, para reunir, para abrir os olhos. Eu fico vendo, assim, tanto no grupo lá da Escola do Podcast, como no grupo do Podcast Experience, quando entra uma pessoa nova ali, em qualquer uma das comunidades, e ele vê um mundo se abrindo, porque alguém joga uma dúvida lá que ele nunca nem tinha pensado nessa dúvida. Verdade. E aí a galera chega junto, cara, faz isso, tenta essa ferramenta, e aí dá esse senso de comunidade, isso é bacana. Então, isso é estar a brasa perto da fogueira para não apagar. Então, o evento principalmente tem essa questão do network, que quando eu comecei a estudar sobre podcast, eu já achei seu curso logo bem de cara e já fiz, porque quando você faz cursos online, principalmente, você aprende, eu gosto muito, só que é difícil você ter uma troca com quem fez o curso. Né? Você Verdade. até faz, você mantém o seu grupo ali, a galera tirando dúvida e tal, mas poucos são os que fazem, quando fazem, às vezes é meia boca. Então, curso é muito bom, eu gosto, sempre estou fazendo cursos, mas uma comunidade, assim como você faz, como a gente faz, é manter a galera no network, né? Em eventos como esse, fazer a galera ter um network mais qualificado, porque aí você tira dúvidas do dia a dia, da vida real, e isso é difícil às vezes fazer num curso, né? É verdade. Eu falo pro pessoal, né? O negócio, a gente tem o curso, tem tudo lá, a pessoa pode assistir no tempo dela, tal, beleza. Mas, se ela quiser depois entrar numa sala de Zoom e falar comigo, ela tem essa possibilidade dentro da comunidade. Sim. E isso que é legal, porque às vezes não dá para tirar uma dúvida respondendo o e-mail, né? Concorda? Então, Sim. e da mesma forma, imagina presencialmente, num evento, onde você vê palestrante, vai ter insight, tem que levar caderninho, tem que anotar, você vai poder conversar com a pessoa depois de uma palestra, tirar foto, enfim, falar com outros caras que estão no mesmo barco que você, começando, ou talvez com alguma dificuldade. Então, esse que é o grande segredo dos eventos, né? Da questão presencial. E por isso que, não dá para E, perder e, e, por além nada de, disso aí. e além de tudo isso, né, da brasa estar perto da fogueira, é lá que você vai ver nomes que já tiveram certos resultados grandes, que você vai ver e se inspirar. Pô, se esse cara chegou, eu também posso chegar. Então, Exato. ele vai dar ali a trilha do sucesso, o caminho do sucesso. Sucesso é relativo para muita gente, mas Relativo. sobre os resultados, né? O que eu fiz que deu certo, que pode dar certo para você, então pode ser replicado. Então, nesses eventos, você vai aprender muito nos painéis, nos debates, nas palestras que vão ter, né? E outra coisa, essas pessoas também podem dizer para, né, os momentos que deram errado e Sim, como para elas você não fazer. superaram isso, Sim, né? sim. Que Uma isso é das grandes tão... uma das grandes sabedorias da vida, por isso que grandes mentores recomendam você ler demais, principalmente biografias, mas ler livros demais, é porque você aprender com o erro dos outros é muito mais barato do que aprender com o seu erro, com seus erros. Exatamente. Eu falo que se há 2 anos atrás, quando foi começar aí nesse mundo dos podcasts,
né, tivesse lido mais, encontrado outras coisas que eu achei depois, eu teria evitado retrabalho, não teria gastado tempo e dinheiro com algumas coisas. Então, a comunidade, o evento serve para isso também. Isso mesmo. Bom, vou colocar aqui Show de a bola. tela, né? Coloca aí que a gente vai mostrar algumas coisinhas do que vão acontecer nesse evento, né? A gente está organizando aí alguns parceiros, algumas experiências que tiveram na primeira edição que vão ter na segunda, né? Que a gente acredita muito em 3 pilares principais, né? No podcast Experience, que é muito conhecimento, né? Muito conhecimento. A gente, apesar de Tá tudo que vendo a a gente tela já aí? sabe, estou vendo a tela. Estou vendo a Maravilha. tela. Então, 3 pilares principais. Conhecimento, né? Apesar o Edward tem tantos anos de podcast, mas sempre está aprendendo. Eu também, com 2 anos fazendo, né? O próprio outros parceiros estão há mais de 10 anos, mas sempre tem algo a aprender. Algumas experiências que a gente vai falar aqui e o network, que nem se fala, né? Esse network que hoje em dia é tão falado. Então, São Paulo, nossa próxima parada aí, no Dia Nacional do Podcast, dia 21 de outubro, já tem lugar marcado, é no Hotel Blue Tree Transatlântico, né? Está quase um trava-língua aí, mas é numa região muito boa de São Paulo, ali no Morumbi, perto do Shopping Morumbi. Então, o evento é no sábado, que não vai ter tanto trânsito. Onde você parar em São Paulo, vai conseguir chegar lá. O evento é de 8 da manhã até as 18 horas, é um dia inteiro de imersão, com muita coisa que vai acontecer lá. E aí, pode ir passando aí, Edward, que a gente vai falar um pouco do que vai ter lá. Eu acho que aí está de trás, está no É final. verdade, tá de trás para Pronto. frente, é que eu me Mas, antecipei, né? pronto. Não, mas de boa, já Pronto. falou aí. Pode passar aí. E a Uma coisa gente. legal que você falou da região, é importante saber que é perto do Shopping Morumbi e também tem Sim, acesso próximo o metrô. sim, E o metrô de São Paulo é muito bom, porque você consegue rapidamente ir para a Avenida Paulista. Então, quer fazer um turismo do domingo? Totalmente recomendável, né? Vai para sim, Paulista, já aproveita, né? dá para ir para uns cantos aí que então tá numa localização. A localização que você escolheu foi ótima, com certeza. Boa. E aí, já marcado, dia 21 de outubro, um sábado, de 8 da manhã às 18, como falei, um dia inteiro de imersão para você sair de lá afiado para transformar o teu podcast, teu projeto, ficar mais profissional ainda. E tem gente que quer viver de podcast, quer monetizar, tem gente que tem só por hobby e tá tudo bem, tem gente que quer transformar no negócio. Então, esse evento é para você. Pode passar aí, mestre. Né? A gente falando um pouco o que é um podcast experience, que é uma imersão inovadora, né? Um evento inovador porque a gente buscou reunir todas as habilidades e experiências que você precisa para você se desenvolver como um podcaster, né? O podcaster precisa desenvolver algumas habilidades, né? Ser comunicativo, ter uma oratória boa, fazer bons roteiros, bons planejamentos, sabe? Então tem muitas coisas que você tem que aprender que a gente coloca no nosso evento. Pode passar aí, mestre. Uma coisa legal, eu acho que você vai falar também, são Sim. o que tem além do que está nas palestras, né? Porque tem algumas partes que você pode interagir, né? Da última vez a gente teve um estúdio lá. Então, Sim, assim, vamos isso é ter. legal, né? Vamos ver o que vai aparecer aí de surpresa, né? Fala do Boa. mercado de podcast no Brasil aí. Cara, o mercado de podcast no Brasil, essa pesquisa aí até não está mais atual, porque ela diz que o Brasil é o terceiro país que mais consome podcast no mundo. E hoje o Brasil já passou aí outros países. Hoje, algumas pesquisas que já mostraram para a gente diz que o Sim, Brasil hoje é o país que mais consome podcast no mundo. Então, a gente está falando aí de mais de 200 milhões de habitantes, então uma fatia muito grande, e a gente está só começando a arriscar esse oceano azul de possibilidades que existe, né? Tanto para quem é lembrando. criador de conteúdo, quem é podcaster, estúdios, tudo que envolve, né, Eduardo? E lembrando que 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões de habitantes, mas a gente tem uma boa parcela da população que ainda não tem acesso a isso. E A internet, conforme, né? né, não Sim, tem acesso nem à internet, mas sim. conforme tem os programas de governo que estão ampliando, né, o acesso à internet para tudo quanto é lugar,
e eu sei bem como é isso, porque eu trabalho na área de telecom, então a gente tem muita gente entrante nesse mercado. Então, qualquer Sim. pessoa que está procurando construir uma audiência, estar na internet, ter um podcast, é realmente a receita para você saber que só vai ter gente entrando nesse mercado. E legal a questão do mercado do audiovisual, né? Hoje eu estava tendo uma reunião online com um estúdio novo de São Paulo. Eles são uma agência de marketing que já existe desde 2017 e agora há 4 meses eles, de tanto pedirem para eles, eles montaram um estúdio. Porque profissionais liberais, médicos, autônomos, contadores, querendo criar conteúdo digital, sem ser daquela forma direta, olhando para a câmera, querendo criar de uma forma leve, o podcast para isso serve muito bem, ou seja, a agência criou um estúdio de podcast. Então, quantos mais? Trazendo para Fortaleza. Quando eu comecei, só tinha 2 estúdios. Hoje, Fortaleza tem mais de 30 que oferecem serviço. Se tem mais de 30, tem muita gente procurando cada vez mais, empresas, profissionais e por aí vai. Né? Então, é um mercado que está aquecido, mas ainda nem chegou, acho que na metade do seu potencial. E comparando com os Estados Unidos, né, Edward? Não chegou nem perto. Nem perto, né? E sabe por que isso acontece? Porque o profissional liberal, ele tem uma dificuldade de criar conteúdo. Sim. Mas, se ele senta num podcast estilo videocast, onde ele tem imagem, ele pode falar do que ele sabe com outra pessoa, ele está criando um conteúdo de uma maneira natural, e aí ele consegue, assim, né, fazer cortes, fazer um monte de coisas, né? Então, é uma fórmula bem interessante para produzir conteúdo, e quem for Sim. profissional liberal, eu acho que é um caminho interessante, né? E esse mercado cada vez cresce mais também, né, Edward? Você pegou aí um pouco dessa transformação, a quantidade de ferramentas e tecnologias que estão aí. Antigamente, você gravar um podcast era um absurdo. Hoje em dia, você faz no celular mesmo. Então, hoje está muito mais simples podcastar, que o pessoal fala, É né? verdade. Lá em 2004, que eu acho que foi o primeiro podcast no Brasil, que foi o Digital Minds, do Danilo, por isso que saiu a data do 21 de outubro, né? E ele, pelo menos é o que dizem, né? Sim, A gente configurava feed de RSS na unha. tu é Hoje doido. não, você tem ferramentas que fazem tudo isso por você. É isso aí. E pode aprender lá no Podcast Experience como é que vai ser isso aí, né? Exatamente. E que a gente vai Olha, falar tudo olha a disso Garela aí, ó. também, né? Ó, aí o Edward feliz da vida aí. Então, esse foi nosso primeiro summit. Lembrando que nosso evento sempre, e a comunidade em si, tem esses 3 pilares principais, né? Muito conhecimento. O que é conhecimento? Muitas palestras, técnicas de conteúdo que já existiam nesses encontros regionais que a gente falou lá no começo, mas tinha aquela pegada muito professoral, né? Só de falar de parecer um auditório, uma palestra e tal. A gente tem alguns formatos diferentes ali, com debates, painéis, bem bacana. Experiências, como aqui o Edward falou, a gente montou um estúdio de podcast para quem quisesse gravar um episódio lá piloto. No dia a gente gravou mais de 50 episódios pilotos ali de 5 a 10 minutos. O cara já levou para casa um episódio pronto. O cara que não tinha um podcast gravou um podcast lá no dia, e isso é bem bacana, esse tipo de experiência, dentre outras experiências e ativações que a gente vai tá lá. E o network nem se fala, você vai estar conhecendo lá os grandes players desse mercado, trocando uma ideia, às vezes, enquanto está rolando uma palestra, você está lá fora comendo um lanche, vai estar de cara com o local do Primo Cash, já troca uma ideia, e dentre outros grandes nomes que a gente vai ter lá, então é bem bacana. Pode passar, né, Shadow? Aí só Vamos algumas lá. fotos para dar uma resumida do que a gente fez, né? Nesse evento. Foi bem bacana, que foi um evento que a gente organizou em 30 e poucos dias, e foi um evento bem bacana. E agora a gente está organizando mais tempo e vai ser um evento mais bonito ainda É, lá em São Paulo. foi muito bacana porque você misturou bem, né? Como a gente vê aqui, né? Então aqui, tudo bem, foi uma foto final, mas aqui aqui o Eric está falando entre uma palestra e outra, mas não era só palestra. Tinha palestra, painel. Então, assim, isso dá uma dinâmica bacana, porque o painel tem uma outra pegada de aprendizado, porque as pessoas estão trocando experiência e depois abrem para pergunta, então o São público insights pode reais, né? interagir. Exato, são casos reais, coisas assim bem práticas, né? Sim, sim. Aqui, ó, a galera lá, né? Lá fora, Assim, fazendo network na área de experiência, que também vai ter aí. Então, é,
é um formato que você pode aproveitar de N maneiras. Por isso que a gente, às vezes, quer colocar mais de um dia, porque tem muita coisa para aproveitar e, às vezes, você não vê. E, hoje em dia, né, podcast é uma estratégia de marketing digital em alta. Você vê todas as agências e produtoras de marketing, hoje em dia, estão fazendo isso, grandes empresas procurando fazer seus podcasts, que é uma forma simples e leve de se comunicar, né, Eder? Com certeza. Por quê? Porque você pode fazer um videocast ou não. Meu negócio não é vídeo, é só áudio. Você faz o podcast raiz, sem problema nenhum. Sim, Que sim. funciona muito bem, né? Até a gente tem um novo podcast que bombou aí, feito lá pelo pessoal Nerdcast, do né? Nerdcast, que é só áudio, né? Sim, sim. E eles fizeram um negócio inovador que acho que cada vez mais vai aparecer, com aquele bineural que chama, né? Bineural, Que exatamente. você até recomendo você assistir de olho, ou escutar de olho fechado, porque você vai escutar a barra de ferro caindo na direita, a chuva caindo aqui atrás, então é um negócio bem imersivo, né? E você conversou aí, né? Bom, a gente já vai falar, né? Qual o público-alvo aí? Para quem que é esse Público-alvo. evento? Essa é uma dúvida muito grande, Edward. Na primeira imersão, a gente fez uma comunicação que não foi tão assertiva, que a gente falou assim, você que tem podcast e você que quer ter. E, na verdade, é bem mais amplo que isso, porque é para quem já tem um podcast ou videocast, para quem deseja ter, criadores de conteúdo, tem muitas pessoas que criam conteúdo na internet, no meio digital, e pode se aproveitar com tudo que vai ver lá, né? Porque a gente vai falar de marketing digital, de tráfego pago, de várias coisas bacanas. Estúdios de produtoras, agências de marketing. Eu dei o exemplo agora, né, de uma agência de marketing que agora criou um estúdio de podcast porque a demanda pediu para ela, então é um público-alvo. Empresas que querem se posicionar digitalmente, cada vez mais as empresas querem estar se comunicando através das redes sociais e nada melhor do que produzindo conteúdo por meio de podcasts, de vídeos estratégicos, e isso ajuda demais. E amantes e ouvintes do formato, então é uma gama bem ampla de público-alvo que a gente vai ter um evento bem bacana no dia 21 de outubro. Pode O passar, Ana Cheia. legal é que o podcast criou profissões, né? Sim, Assim, sim. ou expandiu profissões que já existiam, mas ela ampliou a oferta desse tipo, né? Então você tem o pessoal que faz edição de podcast, o E pessoal os que cortes, os só os cortes. cortes, vídeo, edição de vídeo, roteirização, enfim. Então é para esse povo também, né? Com certeza. Sim, certeza. Para quem Parabéns. trabalha no meio, né? Quem trabalha no meio, no ecossistema, né? E aí, falando um pouco do que vai ter lá no evento, de maneira bem prática. A gente vai ter algumas palestras, né, que são pessoas experts que vão estar em cima do palco. Por exemplo, um deles que a gente fechou esses dias e vai estar aí com a gente aí é o Lutz Lobo. Ele, na última live que a gente fez com o Léo Lopes, ele até mencionou o Lutz Lobo, que é um jovem de São Paulo, cara que já faturou mais de 1 milhão no YouTube, só no YouTube, fazendo canais de YouTube. Então, vão ter experts para te ensinar vários nichos, várias coisas que você tem que aprender para fazer um podcast. Então, vai ter, a gente vai falar sobre YouTube, vai falar sobre corte, sobre marketing digital, sobre oratório. Então, são experts que vão passar a experiência deles para você que vai estar lá melhorar e profissionalizar o teu projeto, tá? E Pô, essa alguns palestra do Lutz vai ser massa, hein? Porque eu vi oh, ele comentando ali na live, né? sim, se o Léo Lopes comentou dele, né? E o Léo Lopes nem sabia que eu Exatamente. estava conversando com ele, viu? E Olha aí a gente só. fechou com o Lutz Lobo, é um cara que é especialista em YouTube. Ele entende todos os meandros, os caminhos ali que você precisa para fazer dinheiro no YouTube. E muita gente quer ganhar dinheiro com seu podcast, né? Se você tem um videocast. Então, dentre ele vai ter outros experts também. E alguns painéis que a gente vai colocar para a gente escutar aquelas experiências de vida, né, de podcast reais, né? Então a gente vai chamar algumas pessoas que estão no campo de batalha, que estão fazendo podcast para entender as dores e como é que eles resolvem isso, né? E isso é muito rico de experiência, né? Com certeza. Bacana. Exposições, A gente vai ter demonstrações e uma experiências, né? isso, a gente vai ter uma experience zone lá que a gente chama, que a gente vai ter algumas experiências, algumas ativações. Por exemplo, a gente vai ter lá o podcast montado de novo. Quem quer gravar um podcast lá no dia, ainda não tem o seu podcast, quer gravar só em áudio ou videocast,
vai lá, grava um episódio piloto, já leva para casa. Vai servir também para bater um papo com os palestrantes, com os participantes e criar muito conteúdo. A gente está falando de criação de conteúdo. Então, vai ter o espaço do podcast. A gente conversou com a galera da Web 3.0, que é de metaverso, de tecnologias que vão ter algumas ativações bacanas também, como óculos de realidade aumentada, de metaverso, dentre outras experiências e algumas ativações dos parceiros, algumas pessoas que acreditam no projeto, que estão com a gente e vão estar lá falando um pouco dos seus serviços e do seu trabalho. Então vai ser... pode falar. Essas experiências são fantásticas, porque assim, e eu recomendo, quem ainda está na dúvida se quer fazer um podcast, com certeza, vá no Podcast Experience, chegando lá, já dá o nome cedo para gravar, Sim. sentir a experiência de ficar na frente de uma câmera, fazer a primeira gravação, vai ter uma pessoa orientando, tal, isso é muito bacana, e você vai ter essa experiência ali no evento, né? Exatamente. E essas outras experiências que você está preparando, eu acho que, poxa, se o cara está assistindo uma palestra, dá uma quebrada, né? Ele fala, não, a próxima eu vou ver, mas eu quero fazer uma experiência, então dá uma dinâmica dá uma desopilada, bem legal. Né? Sim, total. Muito Boa. bom. Então vai ter muita novidade lá, a gente está desenhando as coisas bacanas, que a gente não pode soltar ainda, mas vai ter muita coisa bacana que tem a ver com o podcast, né? E falando dos palestrantes em si, né? A gente vai ter de novo a parceria da galera do Primo Cash, Lucão e Kaique vão estar lá com a gente, e não só eles dois, viu, Edward? Vai ter mais um produtor do Grupo Primo, ou seja, vai ser um painel com a galera do Grupo Primo, que o Grupo Primo tem o Primo Cash, tem os sócios, tem os economistas, tem o conselho do Flávio Augusto, então é um grupo que gere vários podcasts de sucesso que sempre estão em top 5, top 10 lá no Spotify e no YouTube. Então, esses caras manjam muito, então vai ter um painel só para eles falarem as estratégias que fazem o Grupo Primo ter os podcasts aí mais escutados, mais vistos do Brasil. Quando se fala em negócios, então, mais ainda. Então a gente vai ter um painel com a galera do Grupo Primo para entender estratégias, o que eles fazem e todas as experiências que eles têm, né? São parceiros aí. Eu recomendo. Essa aí, gente, a palestra do Lucas ano passado foi muito boa. Sim, ele contou a história, como ele, né? Assim, só para vocês terem uma ideia, como ele saiu de estagiário para criar um podcast de sucesso dentro do Grupo Primo e assim ser convidado para ser sócio. Simples ser sócio. Assim. Exatamente. Então, todo mundo ansioso para aprender e anotar com esses caras lá, né? Exatamente. Olha mais só, alguns aqui, ó. Oh, rapaz, tem um cara aí chamado Edward Schmitz, aí da Escola do Podcast. É Schmitz, né, em alemão. E o Edward, como eu falei, foi a minha primeira referência nesse sentido aí. Então, um cara que tem uma bagagem muito boa, tem um jeito muito bom de se relacionar com seus alunos, com sua comunidade, tem essa voz de locutor aí, e sem falar que é apaixonado por podcast, vai estar lá com a gente também, compartilhando conhecimento, e é um cara que todo mundo gosta, né? Para mim vai ser uma honra dividir assim, né? Tá ali com o Léo Lopes, cara. Meu Deus do céu, né? Que coisa, né? Porque o Léo Lopes, ele é o cara. Já que mencionou o Léo Lopes, né? O Léo Lopes da Radiofobia Podcast Mídia, ele é um cara que tem mais de 15 anos de experiência em podcast, né? É um dos primeiros caras que começou a fazer de forma profissional no Brasil. Ele hoje em dia está a cargo da produção do Nerdcast, do Jovem Nerd lá, que é um dos primeiros podcasts do Brasil, que criou uma comunidade fantástica, e aquele podcast raiz mesmo, só no áudio, que a galera escuta, imagina. Então, é um cara que tem muita experiência e também... Pode falar. Tem uma coisa, viu? Tem uma coisa que, quando você escuta podcast gringo, eu lembro que quando eu escutei pela primeira vez, os primeiros podcasts que eu escutei foram os gringos, revelando para você, foram os gringos, né? Mas aí, quando eu fui escutar o Nerdcast, logo em seguida, ou, por exemplo, o Café Brasil, né? Que são podcasts, eles são mais elaborados, bem mais elaborados que os gringos. Estrutura e tudo, isso acontece? Por quê? Porque nos Estados Unidos, a lei de direitos autorais é muito terrível.
E aí Punk, o né? pessoal evita ficar usando música, tudo quanto é coisa, eles evitam de fazer Isso é isso, bem né? mais E seco, né? então fica uma coisa mais seco, aquela coisa que só tem uma musiquinha e tal. E o Léo, ele fez uma coisa de rádio mesmo. Então, assim, eu diria que o Léo criou, assim, ditou, ele já começou com a régua dos podcasts lá em cima, sabe assim? Aqui no Sim, Brasil, sim. né? E então, esse é o cara. Tanto é que o Nerdcast já Sim, era ele algo tá bem produzido, já né? era grande e ele tá 8, 9 anos, eu acho que assumiu aí o Nerdcast, né? Exato, né? Então temos que aprender com esse cara, com certeza. Uma lenda do podcast brasileiro. Teremos também Márcio Brent, né, da WePod, diretamente. O Edward de Curitiba, o Léo Lopes ali de São Paulo mesmo, o Márcio Brent lá de BH. E esse cara Opa, tem uma das maiores produtoras de podcasts corporativos do Brasil. Ele ajuda muitas empresas a criarem podcasts corporativos, Coca-Cola. Estava vendo hoje os stories dele, ele estava, acho que era do Banco Inter, alguma coisa nesse sentido, criando um podcast para isso. E ele sempre está nos grandes eventos. Palestrou agora recentemente no Fire Festival, que é o evento do Hotmart, maior evento de uau. marketing digital do Brasil. E faz 2 anos que ele tem a parceria, coloca o estúdio lá do iPod no evento e palestra também. Teve um painel que ele teve lá com o Vilela do Inteligência Limitada e outras pessoas. Então, é um cara que tem muita experiência, muita bagagem, vai estar com a gente lá também. Eu até, cara, quando eu estava montando esse time, escalando esse time, que nem um treinador de futebol, fala, porra, a gente está com a seleção mesmo, seleção brasileira mesmo aqui. Então, Grande Edward, Márcio, Léo Lopes, galera do Primo Cash, dentre outros que a gente já fechou, que a gente ainda não tinha colocado. Mas só para dar um exemplo, o Cadu Baracho, especialista em marketing digital e inteligência artificial, vai estar passando para a gente lá algumas ferramentas que fazem você ganhar tempo de vida, porque ferramentas de corte, ferramentas de roteirização, de planejamento, tudo com a inteligência artificial. O Luiz André falar sobre a importância da segurança jurídica do seu podcast. Patrícia falando sobre inovação no podcast, ela tem um podcast dentro do metaverso, dentre outros palestrantes que a gente já fechou. Fechamos recentemente Lutz Lobo, que eu falei do YouTube, Rafael Galdino, que é um dos estrategistas digital que levou Paulo Vieira, né? Você pode gostar de coach ou não, mas o cara colocou 30 mil pessoas no estádio do Palmeiras. Então é um cara que entende muito de marketing digital, já vendeu mais de 200 milhões de reais em produtos, infoprodutos. Então ele vai ensinar você a ter um negócio com o seu podcast também. Dentre outros aí que a gente está quase fechando, está 99% fechado, que a gente não fechou Tem 100%. segredo, né? Tem segredo, vem aí de grandes players desse segmento, porque todo mundo que eu converso, Éder, eu falo, cara, é o Dia Nacional do Podcast e a gente está reunindo a galera. Vamos ali, porra, você nem sabia que tinha um movimento assim e tal, vamos. E é só conciliamento de agenda mesmo, que às vezes você sabe que a agenda é difícil, né? Com certeza, com Mas vai certeza. ser um evento fantástico, tenho certeza. Só o início aí de um grande movimento que a gente está criando. A Escola do Podcast é uma comunidade irmã, parceira, tanto que os nossos eventos, a galera da escola participa e vice-versa. A gente fez um Verdade. Agora a pacto, gente está pacto aí, fazendo, né, o trânsito entre as duas que como se fosse comunidades. Brasil e Portugal, né? Você pode usar carteira de habilitação aqui e lá. Então, e isso é legal, Ederson, porque assim, quando eu comecei a fazer esse movimento, eu sentia todo mundo na sua bolha, fechado, não queria compartilhar informação, um negócio meio assim. E aí eu fui, cara, acho que para mim sempre foi ganha-ganha. Quando um está crescendo, o outro também vai levar barra, o outro cara vai querer levar barra também, e todo mundo vai crescendo. Então, a gente tem um mercado gigantesco para explorar, não tem por que a gente ficar se fechando na nossa bolha, sim É compartilhar verdade. conhecimento e experiências, né, Edson? Eu também acho. Acho que a colaboração promove o crescimento. Então, Show de bola. vamos lá. Então a gente bolou esse aí, falta aí poucos dias aí, acho que 30 e poucos dias aí, um pouco Pois mais é, de um estamos em mês. contagem regressiva. Passa rápido, né? Passa rápido. Você que está vendo isso aqui, ainda não garantiu seu ingresso, a gente está no primeiro lote dos ingressos. A gente teve uma pré-venda que teve a melhor condição especial, depois teve um evento, um lote de lançamento, que tinha uma ótima condição também, e estamos no primeiro lote. Não sabemos que horas acaba, depende da quantidade de pessoas que forem comprando. Daqui a pouco o primeiro lote pode acabar e vai para o segundo lote, que é o último lote. Então, se eu fosse você, já aproveitava,
Vai lá no Instagram do Podcast Experience, tem lá na bio o link do site para comprar o ingresso. E, Edward, hoje a gente tem um ingresso duo que a gente chama, né? Que é um ingresso que você compra 2 ingressos e o preço individual sai o preço do pré-lançamento, ou seja, preço de 40 dias atrás. Então, vale a pena você comprar para você e quem faz podcast com você, para você quem opera o seu podcast, do seu estúdio, alguém que você quer levar, o seu co-host. Então, compra esse ingresso que vai ter a melhor condição. Também tem o ingresso individual, que é o Experience, e o ingresso VIP, que você vai ter alguns benefícios, né? Você está na frente com os palestrantes, ganhar um kitzinho VIP com alguns presentes dos parceiros. Então, é um network mais qualificado. E aí, a gente está só começando esse movimento no Brasil. Tenho certeza, viu, Edward, que a gente vai fazer eventos aqui no Brasil parecido com o PodFest, com o Podcast Movement, Tem que né? acontecer. Para 5 mil pessoas, porque o Brasil é gigante do mesmo jeito. A galera gosta de produzir conteúdo e podcast é uma ótima forma de produzir conteúdo, né? Com certeza. Bom, você falou, pode ir no Instagram do Podcast Experience, lá vai ter Isso, o link na bio que a pessoa pode ver. Mas, se alguém exatamente. olhar esse vídeo agora que está rolando aqui no YouTube da Escola do Podcast, na descrição desse vídeo já tem o link lá embaixo. Show Então, de pode ir bola. lá no link lá. E quem é aluno da Escola do Podcast tem uma condição especial, hein? Exatamente, tem o cupom de desconto lá. Então, é Tem um só... cupom de 20% de desconto para quem é da escola, só falar com o Exatamente. Edward, que ele sabe como é, e vai lá e garante o seu ingresso, porque a gente, só para finalizar essa questão dos ingressos, Edward, quando a gente fez o evento em Fortaleza, que a gente conhece todo mundo, para mobilizar é mais simples, a gente fez um evento para 180, 200 pessoas. Quando a gente foi para São Paulo, pô, dá pra fazer um evento maior? Dá. Mas a gente, como a gente está chegando lá, apesar de conhecer muita gente de São Paulo, a gente queria. Vamos fazer um evento consolidado também, de 200 ali a 300 pessoas, e ano que vem a gente dá um passo maior. Então, daqui a pouco pode esgotar as vagas e vai ficar de fora, meu amigo. Se der sold Pois out, é. não tem quem faça que você entre lá, porque o hotel é chato, não pode ter uma pessoa a mais. Então, garanta já o seu ingresso, Hoje em porque dia vai, tem vai corpo de acabar. bombeiro, os caras não deixam por Isso, gente a mais, né? Não tem jeito. exatamente. Você sabe que Exatamente na por minha isso. época, quando a gente ia para cinema, você podia sentar no chão, nos corredores, tudo, não tinha nada, né? Era moleque, né? Exatamente. Hoje em dia, imagina, atingiu o limite da sala, I'm so Números sorry. garantidos, exatamente. Vai dar sold out e a gente vai fazer um evento espetacular, fazer uma ótima entrega e você vai ter que esperar o ano que vem. Então, garante logo sua vaga aí, porque a gente vai estar fazendo esse evento e vai ser um evento único, né? Perfeito. Então, se você está aí ainda na dúvida, vai lá, Podcast Experience no Instagram, link na bio, vai ter lá o link para você ver todas as condições. E se você é aluno da Escola do Podcast, tem um link aqui embaixo também, mas você pode mandar uma mensagem para mim, e-mail para Edward, @escola do podcast, a gente passa para você o cupom de desconto de 20%. Beleza? Show de Então, bola, meu mestre. caro, agora é contagem regressiva, hein, Eric? É isso aí. Então, aí, há poucos dias, aí, um mesinho aí, vai acontecer muita coisa boa ainda daqui para lá. A gente já anunciou muita coisa boa, mas ainda tem muita coisa que vai acontecer que eu tô conversando. Vou dar só um spoilerzinho, Edward. Vai lá, É, um, spoilerzinho eu gosto agora. um dos parceiros que vão entrar com a gente, que eu ainda não vou dizer o nome dos patrocinadores, que também tem um podcast, por isso que ele também teve interesse, ele está lançando uma startup de, de financiar podcasts, de ser uma startup para podcasters. Então, vem uma coisa, um anúncio massa lá no evento. Então, cara, a gente está cada vez mais fechando parcerias ótimas e vindo muita novidade boa para a Podosfera. Beleza, beleza. E, bom, então é isso aí, gente. Esse era o nosso recado de hoje. Pode ser que a gente apareça de novo por aí, né? Com Até lá, certeza. muita coisa pode rolar, então a gente vai conversando. Fique ligado aí também no nosso canal. Depois eu vou providenciar esse vídeo para você pôr também no seu canal, tá, Eric? Então, assim você pode divulgar melhor aí. E então é isso aí, gente. Vamos nessa. Então, agradeço aos obstinados e obstinadas de plantão. Se você estava vendo ao vivo, muito obrigado. Se você está vendo depois, obrigado assim mesmo. Vai lá, clica nos links, garanta o seu ingresso. E, Eric, mais uma vez, obrigado pelo protagonismo e coragem de fazer evento
de podcast no Brasil. Porque, claro, tem que ter o protagonismo, mas também tem que ter coragem. Porque fazer evento nos Estados Unidos é diferente de fazer no Brasil. No Brasil tem um desafio um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Mas, mestre, você está escrevendo essa história com a gente sabe também da sua história e agradece demais, porque a gente vê que para as coisas acontecerem tem que ter pessoas obstinadas, assim como você, para as coisas acontecerem. E a gente vai trilhar muitas coisas boas ainda aí pela frente. Valeu pelo convite, estamos junto demais. Quero ver a comunidade, o bonde da Escola do Podcast lá no evento, hein? Vamos Todo ver, mundo de camisa. Vai ter o bondinho. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado. Valeu, galera. Junto. Boa noite. A gente fica por aqui. Até mais. Show, show. Show.